Senhoras, senhores, meus caros amigos, meus irmãos de ala espírita, nosso abraço fraterno a todos. Esperamos sinceramente que esse nosso encontro possa justificar a nossa saída do aconchego do lar, numa manhã chuvosa como esta. Mas já falávamos aí na entrada que tivemos que ser agricultores por 20 anos para saber o valor dessa bênção que é a chuva. Então, estamos felizes, embora isso tenha evitado que muita gente pudesse estar aqui, mas com certeza todos também irão receber os benefícios dessa nossa reunião e da energia que vamos produzir aqui. Eu quero pedir a Deus que permita que tenhamos as palavras certas, o raciocínio lúcido para transmitir a nossa mensagem desta manhã. E eu quero também cumprimentar, abraçar os nossos amigos espirituais, que nós temos certeza que hoje se fazem presentes, porque nós as solicitamos muito nesse dia maravilhoso que é o Dia das Mães. Então nós temos certeza que a nossa plateia está muito maior do que essa visível. Ao depararmos sobre a necessidade de um novo tema, perguntávamos para alguém o que poderíamos falar, qual o assunto que poderia ser de interesse de todos. Um assunto que poderia levar as pessoas a nos acompanhar no raciocínio, a nos acompanhar no pensamento, porque interessa. E alguém sugeriu, por que não, a busca da felicidade? E eu entendi realmente que esse tema seria de interesse de todas as pessoas, porque essa é uma busca que nós empreendemos ao longo de toda a nossa vida e ao longo da história humana. Procurei-te, desarvorado e triste, pelas terras distantes, em loucas aventuras com os outros, sem conseguir encontrar-te. Onde chegava a minha ansiedade, deparava-me com as marcas dos teus pés no chão. Penetrei-me pelas lâminas da angústia, dilacerando todas as minhas ambições, em vãs tentativas de te encontrar. Exauri-me, sem resultado feliz, e detive-me vencido. Deparei-me um dia com 2 estrelas, cujo brilho se apagava nos olhos de uma criança abandonada, e amei-a. Sua voz sem palavras e a música da sua necessidade fizeram-me encontrar os 3. O próximo, a mim e a ti, soberano Senhor da minha vida. Não cesses de cantar, ó brisa ligeira que passeia pelo vale, nem interrompas teu curso, ó água transparente do regato. Toda a musicalidade da natureza faça partitura para que o cantor destrave sua voz da garganta e inunde o mundo de harmonias. Esta fala de Tagore pela psicografia nos mostra exatamente a ideia de que o ser humano busca, e que é bem o drama da humanidade, a busca pela felicidade. Nós sabemos que todos nós lutamos, às vezes com paradigmas equivocados, mas buscamos em toda a nossa existência essa ideia de viver melhor, de ser mais feliz. Mas o que é a felicidade? Segundo o dicionário, nós vamos encontrar que felicidade é o estado de perfeita satisfação íntima, ventura, contentamento, grande alegria, euforia. São estados em que nos mostram a ideia da felicidade. Ao longo da história nós vamos encontrar muitos filósofos que se interessaram pelo assunto e deram a sua opinião, começando lá pelo século VI a.C., quando Tales de Mileto dizia: é feliz quem tem o corpo forte, são e forte, e boa sorte e alma bem formada. Em grego nós sabemos que a palavra felicidade se diz eudaimonia, que significa eu, bom, daimon, gênio, semideus, espírito.
eu tendo um bom espírito. Aristóteles já dizia, também discípulo de Sócrates, já dizia, Aristístenes, o homem feliz é o homem autossuficiente, que não depende de nada. Depois nós temos mais, recentemente, a ideia de Sócrates, quando começou todo o pensamento ocidental, quando ele dizia, Sócrates falava no diálogo Górgias de Platão, ele dizia que é melhor a gente ser vítima de uma injustiça do que praticá-la. No pensamento de Sócrates, nós vamos encontrar essa ideia de que você ser o sofredor de uma injustiça é melhor do que ser o algoz. Já Platão associa a felicidade à virtude. A função da alma, dizia ele, é ser virtuosa e justa. Aristóteles, na Ética, a reflexão, a felicidade, quando ele escreve o livro Nicômaco ao seu filho, ele diz que a felicidade é a boa saúde, é a liberdade, é uma boa situação socioeconômica. Epicuro, na sua filosofia, dizia que a felicidade é o prazer, na sua escola hedonista. No cristianismo, nós vamos ter a ideia de que a felicidade é substituída por uma noção de bem-aventurança espiritual, onde nós vamos transferir a nossa ideia de felicidade para depois. Sofremos hoje tudo o que tivermos que sofrer em nome de uma felicidade futura. São Tomás de Aquino, inclusive, ele despreza as tentações da carne. Na Crítica da Razão Pura, Kant, já mais recentemente, no século XVIII, fala que felicidade é a condição do ser racional no mundo, para quem ao longo da vida tudo acontece de acordo com o seu desejo e vontade. Veja que ele esqueceu a ideia da ética. Tudo acontece como eu quero e desejo. Mas aí esse assunto de felicidade, inclusive, é um assunto político, porque nós sabemos que na Constituição americana, escrita em 1787, inclui a busca da felicidade entre os direitos do homem. A busca da felicidade. Bertrand Russell, filósofo inglês, já diz que na conquista da felicidade, ele fala que numa investigação lógica que é preciso deixar de lado o egocentrismo e abrir-se para o maior número de interesses e relações com as coisas e com as pessoas. Nós temos visto que são estes os pensamentos de alguns dos nossos filósofos da antiguidade e mais recentemente. Mas e a ciência? O que diz a ciência sobre a felicidade? Antes de falarmos do aspecto espírita, vamos ver o que a ciência nos diz. A ciência nos fala que a busca da felicidade é o combustível que move a humanidade. É ela que força as pessoas a trabalhar, a estudar, a produzir coisas, a ter fé, construir casas, realizar, ter filhos, juntar dinheiro, fazer amigos. Tudo é movido pela ideia dessa busca que nós temos da felicidade. Mas isso é uma ilusão, dizem eles, porque a cada vitória surge uma nova necessidade. Esse assunto sempre foi deixado de lado pela ciência, mas ultimamente, nos últimos anos, em função de alguns aspectos religiosos e filosóficos, alguns cientistas se dedicaram a esse estudo. E entre eles nós citamos um que se chama Martin Seligman, da Universidade da Pensilvânia, que ele nos diz que a felicidade seria a soma de 3 fatores: o prazer, o engajamento e o significado. O prazer, todos nós sabemos, é o prazer da boa mesa, da boa comida, da boa bebida, das reuniões, dos amigos, o prazer do sexo, todas essas coisas que nos dão uma satisfação prazerosa. O engajamento é aquilo que nos absorve, um trabalho, tocar um instrumento, ter uma ocupação constante na vida, estar atento a alguma coisa que acontece, seria a ideia do engajamento. E a ideia do significado é a sensação de que a nossa vida faz parte de algo mais, que não termina ali na frente, quando nós chegamos ao momento da desencarnação. Mas não é a religião a única forma, dizem eles,
de dar significado à vida. Eles conseguiram medir em laboratório a ideia de que uma atitude altruísta, por exemplo, uma visita a um orfanato, um presente útil para alguém, quando você faz algo de bom, eles conseguiram colocar isso, que em 60 dias a pessoa teria uma sensação de felicidade. Veja que interessante, construindo algo que pode sobreviver a você, como criar filhos, acreditando que a sua vida faz parte de algo mais importante, como os cuidados com a natureza, a história, a ciência. Ter amigos que conta ponto nos 3 itens. Felicidade, dizem os poetas, é breve. Ainda bem, porque por definição a felicidade seria um estado onde você não quereria mudar nada. Eu não quero mudar, eu estou feliz. As nossas vidas estacionariam. A busca da felicidade é o que nos impulsiona para frente. Um pouco de ansiedade, dizem os cientistas, um pouco de insatisfação é perfeitamente saudável, porque ela vai criando em nós uma ansiedade que nos faz produzir e também entender, dizem eles, que o sofrimento é uma realidade em nossas vidas. E ter a consciência de que ele é inevitável pode ajudar a ideia de felicidade. Certamente diminui a ansiedade. Entender suas causas pelo autoconhecimento leva a entender os objetivos da vida e os seus valores. A realização da felicidade, dizem os cientistas, é algo pessoal e intransferível. Richard Lucas, já outro cientista, por 15 anos pesquisou a ideia de felicidade e chegou à conclusão de que, vejam vocês, atribuiu uma nota aos solteiros 7,28, aos casados 8,5 nos primeiros 2 anos, depois volta aos mesmos 7,28. Então não é certo aquela brincadeira que alguém disse que os solteiros deveriam pagar mais impostos, porque não é justo alguns ser mais felizes que os outros. Então não é verdade essa ideia, porque os casados apresentaram num primeiro momento uma pontuação da felicidade superior. Depois volta tudo ao normal. E assim eles vão explicando que quando se tem algo importante, como quem ganha uma loteria, por exemplo, terá uma sensação de felicidade provavelmente por 60 dias. Depois volta ao normal. E assim também acontece com a infelicidade. Quem sofre alguma coisa, por exemplo, um acidente, ele tem mais ou menos esse período onde ele vai se recompor para criar uma ideia, voltar. Aí você vai dizer, mas então, o que nós podemos fazer? E os cientistas dizem que quando comparando a ideia de que o nosso biotipo pode nos determinar que tenhamos a tendência de ter uns quilinhos a mais, que muita gente luta desesperadamente contra a balança, certas atitudes ajudam. O regime, o exercício físico e outras tantas coisas. Na ideia da felicidade também eles dizem que nós podemos fazer alguma coisa para ir ajudando e ser tão feliz quanto possível e criar condições para ter uma vida mais feliz. Mas então, e a ideia do doutrina espírita? Esse abençoado farol que nós conhecemos hoje e sabemos que tem grandes contribuições a dar para a nossa vida, e não seria diferente aqui no caso da felicidade. E nós vamos encontrar então a ideia de que na doutrina espírita nós temos os valores, e através delas nós vamos entender que quando Kardec codifica, organiza o que os espíritos passaram a respeito da nossa vida, no livro dos Espíritos, ele vai dizer, ele vai chegar às causas da ideia da felicidade, e vai concluir que a busca da felicidade, ela é, na verdade, o nosso anseio do encontro com o divino. E só encontramos sua resolução definitiva quando, através do outro, porque somos um ser social, nós estabelecemos o grande encontro, através do nosso semelhante. Nós sabemos, pela doutrina espírita, que nós vivemos num mundo de provas e expiações, onde uma felicidade definitiva, aderente, não é possível. Nós temos, na questão 920 do Livro dos Espíritos,
Kardec pergunta aos benfeitores do mundo maior: será possível o homem gozar de plena felicidade sobre a terra? E eles dizem: não, não é possível, visto que a sua vida foi lhe dada como prova e expiação. Mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto possível sobre esta terra. Então, nós criamos, meus amigos, na nossa civilização ocidental, uma ideia de que a nossa felicidade, ela pode ser construída em cima da ideia do consumo. Uma felicidade sem dor. E isso nós sabemos que é absolutamente impossível, porque quando nós chegamos ao mundo, a nossa primeira reação, quando saímos do ventre materno, onde todas as condições são absolutamente perfeitas, e ao depararmos com o mundo, qual é a nossa primeira reação? Um choro forte, um grito de desespero, como quem percebe que chegou num mundo difícil, num local onde terá que enfrentar grandes embates. E a primeira reação é esse choro. Então nós não temos condição de estabelecer a ideia de que podemos viver neste mundo sem dor. Mas estabelecemos paradigmas, e eu vou citar aqui 3 apenas para ilustrar. No primeiro, a tentativa de nós encontrarmos a felicidade se dá através da busca do sucesso, aquilo que entendemos chegar lá. Mas o que é chegar lá? As pessoas entendem que é fazer parte daquela primeira ponta da pirâmide social, onde nós estabelecemos com o nosso semelhante uma competitividade. Então você é o meu inimigo e eu preciso lutar contra você. Provavelmente usá-lo como degrau para subir mais um pouco. Nesta condição, essa busca pela pirâmide social, pelo ápice, nós vamos estabelecer uma competitividade. Vamos alcançar poder, prestígio, fama, mas muitos se perdem pelo caminho e não conseguem esse objetivo. E são infelizes. E mesmo aquele que consegue, basta olharmos depois alguns dos nossos ídolos, ou principalmente os ídolos dos nossos filhos hoje, que esses que conseguem chegar a esse ápice social, eles às vezes estabelecem uma vida através de problemas depressivos, muitas vezes fugindo para a ideia da drogadição. Mas o que acontece então com esses nossos ídolos? Eles conseguem o sucesso humano, mas não obtêm a felicidade. Depois nós temos um outro grupo, esses que abrem mão de tudo, fazem a estrada da autoanulação. Eles comercializam a afetividade para serem aceitos na sociedade, no seu grupo. Querem ser uma pessoa pseudo-santa e assim alcançar a ideia da felicidade. Mas há um distanciamento entre este ser idealizado por ele, pseudo-santo, e aquele eu real do dia a dia. E estas almas sofrem e acabam também não logrando ser felizes. Um terceiro grupo são aqueles que abrem mão de tudo na convivência social e se fecham no isolamento da sociedade. Temos exemplos importantes no passado. Não sobrevivem com os outros, não compartilham, não sofrem os desafios de vencerem ou serem vencidos. Como dizia Freud, são espectadores da vida. Nesta postura, vivem uma experiência precária, não satisfazem ninguém e são praticamente uma nulidade. E são igualmente infelizes. Estas 3 posturas nos distanciam de nós mesmos. Aqui está o grande problema. Idealizamos um ser superior e somos alguém no meio do caminho, com nossas limitações próprias. Idealizamos um ser santo e somos apenas um homem comum. Idealizamos um ser afastado da sociedade e nos tornamos um ser sem tempero, sem ânimo. A efetiva felicidade, ela se estabelece quando, na convivência com o mundo, nós articulamos, a partir do encontro com o outro, o nosso movimento de transformação interna. Nossa vitória, já disse alguém, a nossa maior vitória é aquela que não deixa ninguém vencido.
Na questão 922, de novo, Kardec inquere os espíritos, falando primeiro numa afirmação, dizendo: a felicidade terrestre é relativa para todos, para a posição de cada um. O que basta para a felicidade de um faz a infelicidade do outro. E nós vemos tantos exemplos, né? Mas ele pergunta: há, no entanto, uma medida de felicidade comum a todos os homens? E a resposta é uma síntese maravilhosa. Os bons espíritos do mundo maior respondem: com relação à vida material, a posse do necessário. E com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Nós podemos aqui, então, apenas a título de ilustração, dizer o que significa a posse do necessário. Veja que isso não é, de maneira nenhuma, algo que pode ser usado para todos. Como ele diz, o que faz a felicidade de uns pode fazer a infelicidade dos outros. Como brincavam certa vez com o Vaninho, dizia que o carro 1000 para o nosso irmãozinho que trabalha duro, pagando o seu consórcio, sua prestação, no dia que ele adquire é uma grande alegria. E serve e faz muita alegria dele. Já para o príncipe de Mônaco ou para o rei da Inglaterra seria uma tragédia ter que andar num carro 1000. Então essas coisas são muito relativas. Alguém já falou certa vez que um copo d'água pode não fazer nenhuma diferença para nós, mas para um doente renal pode ser motivo de uma grande alegria e de uma grande felicidade. Então essa ideia da felicidade é preciso que nós a estabeleçamos dentro de parâmetros factíveis, porque se nós estabelecemos alguma coisa muito distanciada de nós, muito grande, muito grandiosa, e nós não conseguimos buscar essa realização, muitas vezes nós diminuímos a nossa moral para alcançar o mesmo objetivo. Vejam os exemplos que acontecem diariamente, principalmente no mundo da política, onde as pessoas se atiram para aventuras terríveis, arrumando grandes problemas para o futuro, nessa nossa lei de causa e efeito, para satisfazer desejos que não foram possíveis, ou não eram necessários, ou não eram da sua necessidade evolutiva. Então estabelecer objetivos que sejam normais, que nós possamos chegar a eles, é muito importante. E nós sabemos também que quem consegue satisfazer os seus objetivos, os seus sonhos, esse é um vencedor. Mas aquele que consegue controlá-los, esse é um sábio. Controlar os seus próprios desejos e objetivos. Com relação à consciência tranquila, nós podemos dizer que conviver dentro das leis morais, aquelas que está lá no Livro dos Espíritos, nós trabalhando dentro das leis de Deus, entendendo os valores morais, nós vamos encontrar uma maneira que nós vamos viver melhor. Quando nós tratamos o outro da forma como nós gostaríamos de ser tratado, quando nós estabelecemos um julgamento menos drástico, menos duro com o nosso semelhante, naquela ideia da fraternidade que nós tanto falamos, da indulgência com o julgamento do próximo, quando nós estabelecemos essa convivência mais pacífica, nós começamos a ter uma vida melhor. E aí nós vamos ter a consciência tranquila. E como brincam diziam nossos pais, nossos avós, já chegar à noite, encostar a cabeça no travesseiro e dormir. Isso é muito importante. E a fé no futuro, meus amigos? A doutrina espírita é o maior manancial de conhecimentos e de fé no futuro, porque ela estabelece que nós somos um ser viajante desse espaço, desse momento, e que nós vamos continuar, e que a nossa vida subsiste aquilo que nós chamamos de morte ou da morte física, que nós temos que entender que a doutrina espírita é de consolação, é uma doutrina de esperança com os seus valores espirituais, onde nós vamos rever certos valores históricos que trouxemos da nossa antiga crença, ou mesmo dos nossos atavismos de outras vidas, onde nós encontramos a ideia de Deus, aqui na doutrina dizendo que Deus é Pai, que Deus é amor, que a criação toda é um ato de amor, ao invés daquele Deus cruel que castigava até a todos pela falha do chefe, ou que às vezes mandava lá nos tempos de Moisés executar tribos inteiras, não excetuando crianças, mulheres nem idosos.
Esse era o Deus que nós conhecíamos. A doutrina hoje nos fala que Deus é Pai, que Deus é amor. E através da reencarnação nós vamos entender que todas as nossas dores têm sentido, que nós usamos. E eu falo às vezes dizendo que eu desafio quem quer que seja que venha me explicar a ideia da justiça divina sem usar a reencarnação. Nós vamos encontrar então aí, sem a reencarnação, um Deus que tem preferências, que cria seres privilegiados como os anjos. Os anjos existem sim, mas chegaram lá por seus esforços, por seu trabalho, e não por serem criaturas especiais, porque fugiria a ideia de justiça, a mais simples ideia de qualquer um de nós sobre justiça. Então Deus, Pai, Criador, cria todos simples e ignorantes, estabelece essa beleza, essa caminhada maravilhosa, coloca dentro de nós a semente do progresso, onde nós vamos executá-la a cada um de nossos passos, aparando as nossas arestas, construindo um futuro. A ideia da reencarnação é maravilhosa. Eu digo, se não tivesse, nós teríamos que inventá-la, porque não há como entender. E por que então falar de penas eternas? Aquele fogo que consome e que não purifica, aquele castigo dado por uma falha de um momento para a eternidade, seria mais uma vingança de Deus. Um meu amigo meu ateu me pergunta, às vezes querendo me pegar, ele fala assim: mas como você explica a ideia de que Deus cria o ser falível e depois o condena por suas falhas? Então de quem é a culpa? Deus não condena ninguém. Deus estabelece para nós um caminho onde nos dá o livre-arbítrio, que vai sendo desenvolvido de acordo com a nossa evolução. Porque nós não damos um carro para uma criança de 10 anos, nós precisamos que ele cresça um pouco mais. Assim nós também vamos tendo a nossa liberdade de escolha através do nosso crescimento como pessoa. E aí vamos fazendo nossas escolhas. E aí vem o Sócrates e fala: não existe liberdade sem responsabilidade, nem saber sem consciência. Então vem a responsabilidade. Então nós vamos criando o nosso futuro, tendo quantas oportunidades foram necessárias, sem essa ideia de penas eternas, por uma falha, movida por circunstâncias que ninguém sabe explicar porquê. Então nós vamos tendo a ideia da doutrina com a fé no futuro. Essa fé baseada em razão, baseada em fatos demonstrados por tudo, sem a ideia de pecado original, que você nasce marcado na testa com um pecado que você herdou de alguém que você nem sequer conheceu. Então o pecado original é o nosso próprio pecado vindo de outras passagens. Não existem pecados de alguém que você... Eu brinco, às vezes, se alguém quiser pagar minhas contas, eu entrego com satisfação, mas ninguém paga as contas dos outros, nós pagamos as nossas contas. E é assim que nós, diante da justiça de Deus, também resgatamos as nossas contas com a lei. E Deus é Pai, e não existe castigo, existem consequências das coisas que nós escolhemos e fazemos. Então, meus amigos, o homem ele é só verdadeiramente infeliz quando ele se afasta dessas leis divinas. Eu digo verdadeiramente infeliz porque muita gente é infeliz de propósito, às vezes querendo chamar atenção, querendo buscar alguma vantagem, então se coloca numa condição de infelicidade e cultiva aquilo, às vezes ao longo da vida, se tornando uma pessoa às vezes difícil até de aguentar por perto. Então a gente só é verdadeiramente infeliz quando a gente se afasta dessas leis naturais, e porque Deus não quer a morte do ímpio, isso está lá na Bíblia, né? Mas Ele quer que ele tenha vida e tenha vida eterna. Nós damos exemplo de um pai que deixa para o seu filho uma terra para produzir, lhe dá as normas, como deve ser feito, plantar depois de uma chuva maravilhosa como essa, cultivar, lhe dá todas as regras de como fazer para produzir e para ter bom êxito. Mas o filho pode escolher, pode produzir, obedecendo essas normas, ou pode ser rebelde a elas. Então se estabelece aquilo que nós falamos: o céu está dentro de nós e o inferno tem o tamanho da nossa rebeldia às leis. Então, para produzir, para crescer, nós podemos obedecer às leis ou ser rebeldes a elas. Mas a nossa doutrina, Deus é tão bom, é um Pai tão maravilhoso, que ainda Ele nos dá
Mas como Ele nos dá a intuição dos Espíritos, para que quando estamos no mau caminho ainda possamos mudar. E Ele nos dá ainda mais, muitas existências para que possamos entender e corrigir os nossos rumos. A felicidade, meus amigos, ela precisa ser construída não somente nos bons momentos. Por que nós ficamos sempre jogando a felicidade para um determinado momento? Nos 15 anos, pois é, no casamento, no vestibular, na formatura, no concurso que eu vou ser aprovado, e vou colocando a felicidade sempre lá, mais adiante. A felicidade, ser feliz é viver o cotidiano, é lidar com a nossa realidade existencial, no aqui e agora. A ideia do auto-perdão, porque nós vivemos e sabemos, temos consciência que vivemos num mundo de provas e expiações. Então, nós erramos muito. Mas vamos ser espertos, vamos ser criativos, vamos cometer novos erros, vamos corrigindo os erros do passado, vamos resolvendo os nossos problemas, os erros, e vamos exercendo a ideia do auto-perdão, onde nós nos perdoamos a nós mesmos, conhecendo esta realidade existencial. E como nós podemos pensar de outra forma? Como nós poderíamos perdoar o nosso semelhante se nós não nos perdoamos a nós mesmos? Mas um perdão ativo, onde eu digo assim, eu errei, eu me considero que só não erra quem não diz nada, não faz nada e não é nada, né? Esse não erra nunca, o resto todo mundo erra. Então a gente vai errando, corrigindo, entendendo e crescendo, observando as leis naturais, essas leis de Deus. Estamos num mundo de provas e expiações, e aqui é lugar de aprendizagem. Nós temos que articular essa vivência diária com a dor e olhar para isso de uma forma de aceitar com resignação. Pode ser uma maneira de maximizar a nossa felicidade no dia a dia. Alguém já disse certa vez que você coloca a felicidade lá onde você não está. Você não coloca ela onde você está. Já vimos certa vez naquelas novelas, quando alguém chega para a mocinha sofrida, espizinhada, ele fala: você encontrará alguém que te faça feliz. É bonito na novela, mas na realidade não existe isso. No máximo encontramos alguém que não nos atrapalhe a ser feliz, ou que nos ajude um pouco a ser feliz. Mas a felicidade é uma construção própria de cada um. Nós temos que buscar a sua construção. Lá no Cancioneiro Popular tem uma frase bonita que diz: cada um de nós compõe a sua história, e cada um carrega em si o dom de ser capaz de ser feliz. Maravilhosa. O Maninho disse que essa música foi ditada, e tem tudo para isso, né? Leon Denis nos diz que a alma é criada para a felicidade, mas por poder alcançar apreciar esta felicidade, precisa conhecer o justo valor de conquistá-la. E aqui eu quero responder a alguém que me pergunta sistematicamente: se Deus é tão bom, por que não criou nós todos bonitinhos, prontinhos e felizes? E aí está a resposta: para conhecer o justo valor de conquistá-la por si próprio, e por isso precisa desenvolver, diz Leon Denis, as potências encerradas no seu íntimo. Sua liberdade de ação e sua responsabilidade aumentam com a própria elevação, porque quanto mais se esclarece, mais pode e deve conformar o exercício das suas forças pessoais com as leis que regem o universo. Precisamos fazer esse encontro. Carlos Drummond de Andrade disse certa vez uma frase que nos chamou a atenção. Ele disse que a cada dia mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não utilizamos e na prudência egoísta que nada arrisca, e que, esquivando-se do sofrimento, perdemos também a felicidade. Então, às vezes, eu não vou me envolver com isso porque pode me trazer aborrecimentos. Eu não vou levar esse meu amigo numa carona porque eu posso ter um acidente e depois vou ser responsabilizado. Você pode ver uma pessoa na rua, a televisão mostrava esses dias que centenas de pessoas passando por cima de uma pessoa caída. Ninguém estava vendo o que estava acontecendo. Para não se envolver.
para não se envolver, desculpe. Certa vez, num filme bem antigo, me lembro que o soldado, muito mal-humorado, ninguém gostava de ficar perto dele, e alguém chegou para ele um dia e perguntou: mas por que esse mau humor? Por que você não se comunica com as pessoas? Por que você não tem amigos? Ele disse: mas se ter amigos para quê? Para depois vê-los morrer? Então, às vezes, nós não criamos afetos com medo de perdê-los depois. Nós não amamos com medo do sofrimento que isso pode trazer a posteriori. Então, perdemos a grande oportunidade de ser feliz. De novo, citando Kardec, na questão 967, ele pergunta: em que consiste a felicidade dos bons espíritos? É uma dica impressionante. E ele responde: em conhecerem todas as coisas. Começa por aí. Então, buscar o conhecimento, buscar a instrução. E ele continua dizendo: não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, e nem qualquer uma das paixões que causam a desgraça do homem. Para eles, o amor que nos une é a fonte suprema da felicidade. Ser feliz é ser você mesmo. Trabalhando o seu íntimo é poder trabalhar a claridade que existe em você, a claridade que vem da tua essência. Nós somos centelhas. A claridade que projeta de dentro de nós não tem sombras. Brilhe a vossa luz, falou o Mestre Jesus. Trabalhar a autossuperação, nos diz o Espiritismo, que se conhece o verdadeiro espírita pela sua atuação moral, pela sua conduta moral e pelos esforços que faz para mudar as más tendências. Porque todos nós temos más tendências. E aqui a superação nossa, não a superação do outro. Aqui eu fui entender quando o apóstolo Paulo fala do bom combate. O que significava o bom combate? Aí eu fui entender que o bom combate, o mau combate é aquele que eu luto contra você, contra outro. E o bom combate é aquele que eu luto comigo mesmo, na superação dos meus defeitos, de todos os obstáculos que impedem o meu crescimento e a minha evolução. A compreensão de que o outro é meu parceiro evolutivo e que nós estabelecemos essa caminhada juntos, mas lá na frente possivelmente vamos até nos separar, porque cada um terá que continuar. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho, porque depois ficará mais complicado. Meus amigos, nós temos muito que falar sobre felicidade, mas precisamos já ir caminhando para um encerramento. Então eu quero ainda dividir com vocês um pensamento, um artigo que escreveu Aristóteles há 360 anos antes de Cristo, para ver que maravilha eram esses gregos. E ele diz: ninguém é dono da sua felicidade. Por isso não entregue sua alegria, sua paz, sua vida nas mãos de ninguém. Absolutamente ninguém. Somos livres, não pertencemos a ninguém e não podemos querer ser donos dos desejos e das vontades dos outros ou dos sonhos de quem quer que seja. A razão da sua vida é você mesmo. A tua paz interior, a tua meta de vida, quando sentires algo, um vazio na alma, ele fala, quando acreditares que ainda está faltando algo, mesmo quando tens tudo, remete teus pensamentos para os desejos mais íntimos e busca a divindade que existe em você. Aquele momento de introspecção e de prece, que nós às vezes acordamos de manhã e a nossa força ela é pequena, e parece que ao longo do dia nós vamos encontrando força. Às vezes a prece nesse momento é algo maravilhoso. Ele diz, continuando, diz: pare de colocar a felicidade cada dia mais distante. Não coloque o objetivo longe demais das tuas mãos. Abrace quem está próximo de você, ao teu alcance. Se anda desesperado por problemas financeiros, amores, de relacionamento, familiares, busca no teu interior a resposta. Acalma-te. Você é o reflexo do que pensas diariamente, jogando de novo a responsabilidade para nós. Para de pensar mal de você mesmo, menino. Seja você o seu melhor amigo. Sorria. Sorrir significa aprovar, aceitar, felicitar. Então abra um sorriso para aprovar o mundo, para aprovar o mundo do que ele te oferece de melhor.
com um sorriso no rosto, as pessoas terão melhores impressões de você e você está afirmando para você mesmo que está pronto para ser feliz. Trabalhe, mas trabalhe muito a seu favor. Pare de esperar felicidade sem esforços. Pare de exigir das outras pessoas aquilo que você mesmo ainda não conquistou. Critique menos, trabalhe mais e não esqueça nunca de agradecer. Agradeça tudo que está na sua vida nesse momento, inclusive a dor. Nossa compreensão do universo ainda é muito pequena para julgar o que quer que seja em nossa vida. A grandeza, diz ele encerrando, não consiste em receber honras, mas em merecê-las. Fernando Pessoa diz que ser feliz é encontrar força no perdão, esperança nas batalhas, segurança no palco do medo, amor nos desencontros, é agradecer a Deus a cada minuto pelo milagre da vida. Meus irmãos, com o esclarecimento da doutrina, com tudo que ela nos diz a respeito disso, nós vamos entender que nós conseguimos estabelecer na relação com o outro a nossa felicidade. Num processo de assumir aquilo que somos sem negar aquilo que o outro é. E o que fazer esse encontro, esse encaixe nessa descoberta mútua. Ao conhecermos o Espiritismo, descobrimos que o caminho para a felicidade, visto que a felicidade não é um posto de chegada, é uma forma de caminhar, é o ato de caminhar, é nessa ideia que nós podemos desfrutar, mesmo numa experiência dolorosa, de sofrimento, a felicidade, esta felicidade, mesmo que relativa, em busca do nosso mundo. Nós sabemos, meus amigos, que a dor e o prazer são duas formas extremas de sensação, mas para suprimir uma, teríamos que suprimir a outra. Então, as duas vêm da mesma sensibilidade. Então não é possível viver sem dor, porque teríamos que, como se fosse anestesiado, tirar a dor, mas também o prazer. A dor e a alegria e o prazer vêm da mesma fonte, da mesma sensibilidade. E para tirar um, teríamos que tirar ambos. Nós podemos ver, às vezes, a visão de alguém em relação a algum determinado fato. Esses dias vimos na televisão, quando da enchente em Santa Catarina, 2 senhoras que foram entrevistadas, uma delas chorava e dizia: perdi tudo que eu tinha ficou lá embaixo d'água, e lamentava e se queixava. E a sequência, entrevistando a outra, ela falou: estou muito feliz porque consegui salvar toda a minha família, estão todos comigo aqui. A tragédia era a mesma, mas a visão era diferente, o sentimento era diferente. Então, meus amigos, nós podemos também ter certeza, isso é bom deixar claro, que a gente luta pelos valores materiais que são necessários, precisamos ser práticos, como dizia Vitor Hugo. Vamos ser práticos, precisamos viver, vamos trabalhar, vamos lutar, isso também faz parte lá do engajamento, da ideia de felicidade. Mas não vamos considerar como isso a coisa mais importante, porque então como nós explicaríamos Madre Teresa, quando lidando com doentes, lavando feridas, ela dizia: é impossível avaliar o quanto eu sou feliz. Vivo um eterno êxtase. Dá para entender? O apóstolo Paulo dizia: rejubilo-me em meio às minhas tribulações. A história de Chico Xavier, aquele nosso mineiro fantástico, homem do século, grande espírita. Certa vez chegou um empresário para ele e disse: Chico, eu tenho tudo. Tenho casa, carros, avião, iate, amigos, empresa, viajo pelo mundo e eu não sou feliz, o que é que me falta? E o Chico, naquela sua maneira mineira, disse: acho que falta a alegria dos outros. Então seja aqui talvez a grande mensagem que nós vamos encontrar, que o nosso caminho, meus irmãos, para a felicidade, ele é formado no cotidiano, no dia a dia, no ato de caminhar, na amorosidade, na caridade, no sentido que entendia Jesus, quando fala na benevolência, indulgência e perdão, um sentido amplo de caridade que nos faz entender melhor o nosso semelhante. Amar é o segredo da felicidade. Nós vamos chegar à conclusão de que nós podemos imaginar que a felicidade para nós está baseada na ideia do amor.
Mas por que então nós vamos entender? Como nós vamos entender a ideia do amor? Nós vamos entender que nós temos 3 visões do amor muito importantes. Uma delas é a visão de Platão. Usando Sócrates, ele diz que o amor, ele classifica o amor como o amor eros. O amor, desejo. Nós desejamos aquilo que não temos. E nós lutamos para isso, e quando temos, essa é a forma de nós estabelecermos a ideia do amor. Já Aristóteles depois diz que o amor é fídia. Fídia seria a alegria, mas a alegria daquilo que nós já temos. Então nós podemos agradecer e ser felizes com aquilo que nós já temos. Mas daí veio o maior de todos os psicólogos, psiquiatras, terapeutas de que a humanidade já viu, o Cristo. E ele nos diz que a maior de todas as nossas necessidades é estabelecer a ideia do amor pelo nosso próximo. E nós vamos entender isso quando nós estabelecemos que a felicidade da vida é um instante que vale por si mesmo, que nós gostaríamos que não acabasse. E ele fala também, o Cristo, que ser a causa da felicidade para alguém, nem que seja por um mísero segundo, é a única e verdadeira meta pela qual vale a pena lutar. Quando nós falamos hoje dos Dias das Mães, que depois faremos uma pequena homenagem, mas aqui, aproveitando o gancho, esse amor de mãe não está nem no de Platão e nem no Aristóteles, ele está no amor do Cristo, é o amor pelo outro. É a satisfação, é quando nós sentimos, quando temos um filho doente, e a nossa maior frustração é que nós não possamos tomar dele aquela dor para nós. Esse é o amor do Cristo, o amor incondicional. Amar como Jesus amou é maravilhoso. Com uma palavra só, o amor, ele resolve todos os problemas, dissipa todas as obscuridades. O amor salvará o mundo, já disse o poeta. Seu calor fará derreter os gelos da dúvida, do egoísmo, do ódio, enternecerá os corações mais duros e mais refratários. Essa é a grande mensagem. Então, quando Tagore, naquela poesia inicial, Tagore, em seu poema, ele conseguiu articular com propriedade, quando sinalizou para todos nós a necessidade de encontrarmos a felicidade através da descoberta do amor, que nos faz perceber, a mim, a você, e finalmente, na união de nós, encontrar a Deus, o Pai Criador. Meus amigos, hoje, em função do Dia das Mães, vamos mudar um pouquinho nosso encerramento. E nós queremos fazer uma singela homenagem às mães, através de um poema de Victor Hugo, que nós consideramos uma obra-prima para todos nós, que as mães presentes ou ausentes temporariamente ou já definitivamente no plano maior, como é o nosso caso, mas nós sabemos que esteja onde estiverem também, receberão esta singela homenagem para esse dia. Victor Hugo nos diz que o homem é a mais elevada das criaturas, a mulher é o mais sublime dos ideais. O homem é o cérebro, a mulher é o coração. O cérebro fabrica a luz, o coração, o amor. A luz fecunda, o amor ressuscita. O homem é forte pela razão, a mulher é invencível pelas lágrimas. A razão convence, as lágrimas comovem. O homem é capaz de todos os heroísmos, a mulher de todos os martírios. O homem enobrece, o heroísmo enobrece, o martírio sublima. O homem é o código, a mulher é o evangelho. O código corrige, o evangelho aperfeiçoa. O homem é o templo, a mulher é o sacrário. Entre o templo
nos descobrimos. Ante o sacrário, nos ajoelhamos. O homem pensa, a mulher sonha. Pensar é ter no crânio uma larva. Sonhar é ter na fronte uma auréola. O homem é um oceano, a mulher é um lago. O oceano tem a pérola que adorna. O lago, a poesia que deslumbra. O homem é a águia que voa. A mulher é o rouxinol que canta. Voar é dominar o espaço. Cantar é conquistar a alma. Enfim, o homem está colocado onde termina a terra. E a mulher onde começa o céu. Vamos elevar o nosso pensamento, agradecendo a Deus pela oportunidade deste encontro, pela harmonia, pela paz que obtivemos aqui nesta manhã, pelo aprendizado que podemos entender através da nossa doutrina maravilhosa. Que Deus permita que este dia seja um dia de alegria, de felicidade, na lembrança daquela que é a pessoa mais importante em nossas vidas. Que Deus abençoe a mãe de cada um de nós. Que possamos entender sempre a sua importância e o amor que ela merece de todos. Que Deus nos acompanhe a nossos lares e que tenhamos um excelente domingo. Muito obrigado a todos.